Continuando a leitura do ECA, né? Estatuto da Criança e Adolescente. Aula 4, né? Nós lemos do 15 ao 18b, agora vamos ler do 19 ao 24. Artigo 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Parágrafo 1º. Toda criança ou adolescente que estiver inserida em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada no máximo a cada 3 meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no artigo 28 dessa lei. Parágrafo 2. A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. 3. A manutenção ou reintegração da criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência, caso em que será esta incluída em serviço e programa de proteção, apoio e promoção nos termos do parágrafo 1º do artigo 23, dos incisos 1 e 4 do caput do artigo 101 e dos incisos 1 a 4 do caput do artigo 129 desta lei. 4. Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou pai privado de liberdade por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou nas hipóteses de acolhimento institucional pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial. 5. Será garantida a convivência integral da criança com a mãe e adolescente que estiver em acolhimento institucional. 6. A mãe adolescente será assistida por equipe especializada multidisciplinar. Artigo 19-A. A gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar seu filho para adoção antes ou logo após o nascimento será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude. Parágrafo 1º. A gestante ou mãe será ouvida pela equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude, que apresentará relatório à autoridade judiciária, considerando inclusive os eventuais efeitos do estado gestacional e puerperal. 2. De posse do relatório, a autoridade judiciária poderá determinar o encaminhamento da gestante ou mãe, mediante sua expressa concordância, à rede pública de saúde e assistência social para o atendimento especializado. 3. A busca à família extensa, conforme definida nos termos do parágrafo único do artigo 25 desta lei, respeitará o prazo máximo de 90 dias, prorrogável por igual período. 4. Na hipótese de não haver a indicação do genitor e de não existir outro representante da família extensa apto a receber a guarda, a autoridade judiciária competente deverá decretar a extinção do poder familiar e determinar a colocação da criança sob a guarda provisória de quem estiver habilitado a adotá-la ou de entidade que desenvolva programa de acolhimento familiar ou institucional. 5. Após o nascimento da criança, à vontade da mãe ou de ambos os genitores, se houver pai registral ou pai indicado, deve ser manifestada na audiência a que se refere.
se refere o parágrafo 1 do artigo 166 desta lei, garantindo sigilo sobre a entrega. 6. Na hipótese de não comparecerem à audiência nem o genitor nem representante da família extensa para confirmar a intenção de exercer o poder familiar ou a guarda, a autoridade judiciária suspenderá o poder familiar da mãe e a criança será colocada sob a guarda provisória de quem esteja habilitado a adotá-la. Os detentores da guarda possuem o prazo de 15 dias para propor a ação de adoção, contando do dia seguinte à data do término do estágio de convivência. Na hipótese de desistência pelos genitores manifestada em audiência ou perante a equipe interprofissional da entrega da criança após o nascimento, a criança será mantida com os genitores e será determinada pela Justiça da Infância e da Juventude o acompanhamento familiar pelo prazo de 180 dias. 9. É garantido à mãe o direito ao sigilo sobre o nascimento, respeitado o disposto no artigo 144 desta lei. 10. Serão cadastrados para adoção recém-nascido e crianças acolhidas não procuradas por sua família no prazo de 30 dias, contado a partir do dia do acolhimento. Artigo 19b. A criança e o adolescente em programa de acolhimento institucional ou familiar poderão participar de programas de apadrinhamento. Parágrafo 1º. O apadrinhamento consiste em estabelecer e proporcionar à criança e ao adolescente vínculos externos à instituição para fins de convivência familiar e comunitária e colaboração com o seu desenvolvimento nos aspectos social, moral, físico, cognitivo, educacional e financeiro. 2. Podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas maiores de 18 anos, não inscritas nos cadastros de adoção, desde que cumpram os requisitos exigidos pelo programa de apadrinhamento de que fazem parte. 3. Pessoas jurídicas podem apadrinhar crianças ou adolescentes a fim de colaborar para o seu desenvolvimento. 4. O perfil da criança ou do adolescente a ser apadrinhado será definido no âmbito de cada programa de apadrinhamento, com prioridade para crianças ou adolescentes com remota possibilidade de reinserção familiar ou colaboração em família adotiva. 5. Os programas ou serviços de apadrinhamento apoiados pela Justiça da Infância e da Juventude poderão ser executados por órgão público ou por organizações da sociedade civil. 6. Se ocorrer violação das regras de apadrinhamento, os responsáveis pelo programa e pelo serviço de acolhimento deverão imediatamente notificar a autoridade judiciária competente. 20. Os filhos havidos ou não da relação do casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Artigo 21. O poder familiar. Aqui foi o artigo 20, né? Os filhos havidos ou não da relação do casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Artigo 21. O poder familiar será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência. Artigo 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhe ainda, no interesse
destes a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Parágrafo único. A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta lei. Artigo 23. A falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar. Parágrafo 1º. Não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida, a criança ou adolescente será mantida em sua família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em serviços e programas oficiais de proteção, apoio e promoção. Parágrafo 2º. A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso sujeito à pena de reclusão contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar ou contra filho, filha ou outro descendente. Artigo 24. A perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente em procedimento contraditório nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que alude o artigo 22, expressão substituída pela Lei nº 12.010 de 2009 de vigência. Vamos fazer questões agora, pessoal. Como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 90, criança é um menor de idade até 18 anos de idade, incompletos, que necessita ser representado perante a lei por seus pais biológicos ou tutores. Letra A, acho que está errado. Letra B, o sujeito de direito até 18 anos completos que detém primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstância. Letra C, o indivíduo até 12 anos de idade completos, não é incompletos. A pessoa até 12 anos de idade incompletos, que possui todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo de sua proteção integral. Letra D. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, ensinar afirmativa é incorreta. É obrigatório a vacinação de crianças nos casos reconhecidos pelas autoridades sanitárias. Certo. B. A atenção odontológica à criança terá função educativa, protetiva e será prestada inicialmente antes de o bebê nascer por meio de acolhimento, de aconselhamento pré-natal e posteriormente no 6º e no 12º ano de vida, com orientações sobre saúde bucal. Entende-se por família natural comunidade formada pelos pais ou qualquer um deles, seu descendente. D. Os pais ou responsáveis não têm obrigação de matricular. Pô, aqui é uma questão tão absurda, né? É incorreta a letra D. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069, de 13 de 7 de 1990, o Conselho Tutelar é encarregado de representar os interesses financeiros dos pais em questões legais, não. Zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e adolescente, pode ser fiscalizar apenas instituições de ensino para garantir a qualidade da educação, não. Fornecer orientações apenas para adolescentes envolvidos em atos infracionais graves, não. A letra B.